Tá bom assim? Tá ótimo. Tá. Boa noite a todos. É com alegria que a gente tem a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui hoje. Nossos amigos espirituais, os amigos espirituais dessa casa possam nos guiar aqui nessas reflexões da noite, para que a gente estude, que a gente reflita e seja útil, não seja apenas palavras ao vento. Bom, a nossa proposta é nós estudarmos uma parábola que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, que é a parábola da figueira que secou. A gente tem duas parábolas de figueira, mas esta, ela tem alguns senões que talvez dificultam até a nossa interpretação no dia a dia. Eu vou ler a parábola, o texto que está lá no Evangelho. Ele está no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20 a 23. Ela diz assim: quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela caminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse: tende fé em Deus. Digo-vos em verdade que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que, com efeito, acontece. Todos conhecem essa passagem? Conheciam? Alguns irmãos de outros segmentos religiosos normalmente interpretam essa passagem como um dia do juízo final, onde há um julgamento. Outros a respeito da questão da fé, a questão que a fé salva por si só, basta a fé para ser salvo. Mas nós, com o conhecimento que a doutrina espírita nos oferece, temos condições de fazer algumas reflexões um pouco, vamos dizer assim, mais profundas, sair um pouco da letra, ou não ficar preso à letra, porque nós temos que lembrar que os ensinos de Jesus, eles têm sempre o aspecto moral, e como diz Paulo, lá na carta aos Coríntios, a letra mata e o espírito vivifica. Então vamos tentar tirar o espírito da letra. Então, antes de nós refletirmos a respeito dela, é bom a gente contextualizar um pouquinho. Jesus, ele sempre utilizava os elementos do cotidiano daquele povo para falar, para ensinar, usava nas suas palavras, nos seus ensinos diretos. E o figo era um elemento forte, porque o figo, ele é um dos elementos, ou dos alimentos, em que o povo judeu se encontrou na terra prometida. Um deles. Outros eram a uva, a azeitona, o mel, a aveia, a cevada. Todos esses alimentos, eles têm como alimentos sagrados. Então o figo tinha uma importância muito grande. Então ele utilizava esses elementos fortes, para que possamos entender por que Jesus impactava tanto com seus ensinamentos. E nós vamos fazer esse estudo, nós vamos dividir essa passagem em 3 partes, e vamos começar de trás para frente. Vou usar uma metodologia um pouquinho diferente, mas vocês vão entender no final onde que a gente quer chegar. Então eu vou começar com o trechinho do final. Então, digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem hesitar no seu coração, crente, firmemente, de que tudo que houver dito acontecerá, verá com efeito que acontece. Vamos começar a refletir a respeito desse trechinho final.
Então, como eu disse, Jesus utiliza muito de alegorias. Essa montanha, esse transportar da montanha através da fé, é uma alegoria. Jesus utiliza isso em outros momentos. Lá no livro de Mateus, no capítulo 17, vocês vão lembrar que Jesus, ele cura um jovem que o pai já tinha trazido aos seus discípulos, eles não tinham conseguido expulsar o demônio dele. E aí os discípulos perguntam para Jesus: por que nós não conseguimos? E Jesus responde: por causa de vossa pouca fé. Se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para esse monte: transporta daqui para colar, e ele faria isso. Isso aconteceria. No livro de Lucas, também no capítulo 17, Jesus vem trazendo para os seus discípulos diversos ensinamentos. Eu acho que eles estavam com dificuldade de absorver aquilo, eles então pedem para Jesus: acrescenta-nos a fé. E aí Jesus, mais uma vez, diz: se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, diria para uma amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Isso aconteceria. Vejam que cena forte. Imagine uma planta, uma árvore no mar. É impossível, não é? Mas Jesus utilizava esses elementos, essas imagens fortes, para entenderem a importância que tem a fé, a força que tem a fé em nossas vidas. E o que é fé? De uma forma bem compacta, a fé é confiança. Confiança em algo. Tem muitas pessoas que depositam a sua fé num talismã, num livro, na Bíblia, num crucifixo, em um objeto qualquer, numa oração. Fé é confiança em alguém, aquela confiança que o filho tem no pai, que o aluno tem no professor, que alguns responsáveis pelas casas espíritas têm alguns palestrantes, por isso fica teimosamente convidando eles, né? Aquela confiança que nós depositamos no nosso Criador. Fé é confiança em nós mesmos. Nós já falamos sobre isso, que a importância que é nós acreditarmos em nossas capacidades. Porque se eu não acreditar em minhas capacidades, que eu sou capaz de fazer algo, eu não vou fazer. Aquela pessoa que vai buscar um emprego e já acredita que não vai conseguir a vaga, e não consegue. Que vai fazer um concurso, faz uma prova, e já vai acreditando que não dá conta de fazer, que não vai passar, e não passa. Alguns chamam essa confiança, essa fé em si mesmo de autoestima, que é importantíssimo para que a gente consiga realizar as coisas em nossas vidas. Mas a fé em Deus também ela é importantíssima, porque ela nos fortalece, aumenta a nossa esperança, nossa capacidade de fazer aquilo que a gente também tem dificuldades, ou talvez acredite que não éramos capazes, mas que somos. Então é disso que Jesus está tratando aqui, quando ele fala de fé. Ah, mas Jesus está falando no aspecto moral, não é? Mas mesmo no aspecto físico, quando nós falamos da confiança em nós mesmos, nós vemos montanhas sendo removidas. A engenharia, a construção civil remove montanhas o tempo todo. Todas essas construções que nós vemos, que estão cheias de pedra, né? Nós falamos aqui há um tempo atrás sobre a casa fundada sobre a rocha, né? Essas pedras foram tiradas de montanhas. Quantas montanhas a gente vê que são removidas realmente? Eu citei o exemplo de lá em Taubaté, que tem o aeroporto, né? Tem uma pista de pouso da aviação do Exército, que era um charco e do lado tinha uma montanha. Então foi removido todo aquele material do charco e trazido todo aquele material da montanha para fazer a subbase e a base daquela pista. E aquela montanha que era um obstáculo para os aviões, deixou de existir. Removeu, de fato, montanhas. Não, mas Jesus está falando das montanhas morais. Quais são elas? Nossos preconceitos, nossos apegos,
materialismo, egoísmo, vaidade, orgulho. Todas essas montanhas, elas nada mais são do que mazelas que nós possuímos, que atrapalham, que dificultam o nosso crescimento, dificultam nossas realizações, nossos objetivos, dificultam a própria sociedade, o próprio planeta de caminhar, de evoluir. Então são montanhas que precisam ser transportadas, precisam ser removidas ou precisam ser vencidas por cada um de nós. Então nós precisamos pensar o que a fé tem a ver com essas montanhas. Quando nós possuímos uma fé robusta, uma fé forte, verdadeira, como eu disse, nós aumentamos a confiança, a nossa capacidade de vencer esses obstáculos. Quando nós depositamos uma fé robusta no nosso Criador, nós ganhamos uma energia que chega a ser inimaginável, que realmente nos faz transportar ou ultrapassar essas montanhas. O texto que foi lido falou muito do obreiro sem fé. Mas nós temos que preocupar com o contrário também. Aquela pessoa que possui muita fé, mas não produz nada. É a fé inoperante. Lá no livro também, Boa Nova, acho que é o que foi lido, ou não, foi Fonte Viva. Então no Boa Nova, tem um trecho lá no capítulo 39, que ele vai nos dizer que a fé inoperante é um problema sério para nós, para cada um de nós. Porque qualquer ideal, qualquer projeto que nós tivermos, se a nossa fé for muito grande, que nós somos capazes, que eu quero, eu desejo, mas não houver ação, nada acontece. Nada acontece. Porque esse trabalho ele não vai ser materializado. E nós podemos lembrar, que foi dito inclusive no texto, sobre o trecho da carta de Tiago, que diz que a fé sem obras, ela é morta. Aí alguns se apegam muito, que Paulo fala muito sobre a importância da fé para a salvação, base da fé. Não. Paulo também disse que por mais que tenhamos uma fé enorme, ele diz bem assim, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse montes, olha a mesma referência que Jesus utiliza. Por mais que eu tivesse essa fé gigante, capaz de transportar montes, se não tiver caridade, nada seria. Se não tiver ação, porque caridade é o amor em ação. Se não tiver a prática, de nada vale. Não resolve. Nós dizemos que temos fé, que acreditamos, e não colocarmos isso em prática. Fé sem obra é uma fé morta. Então não adianta nós estudarmos, acreditarmos em tudo que Jesus nos ensinou, em tudo que a doutrina espírita nos traz, mas eu não buscar vivenciar isso. Eu estou vendo o irmão sofrendo, eu tenho a forma, os meios de aliviá-lo, e nada faço. Do que adianta toda essa fé? Não é? Vamos para a segunda parte. Então disse Jesus à figueira, que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Muitas pessoas veem nesse trecho, e com razão, Jesus amaldiçoando uma figueira.
Afinal, ele diz que ninguém deve comer dos seus frutos. E no dia seguinte a figueira secou. E Pedro ainda afirma: olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste. Alguma dúvida que Jesus amaldiçoou uma árvore, uma figueira? Alguma dúvida? Tem ou não? Interessante, né? Lá no livro de Mateus, Jesus está registrado que Jesus disse que pela árvore se conhece os frutos. O mesmo Jesus disse isso. Quais são os frutos que Jesus nos deixou, nos legou, nos ofereceu e nos oferece ainda hoje? Frutos bons ou frutos maus? Bons, né? Bons. A base da doutrina de Jesus é o que, gente? É o amor, mandamento maior, é o perdão, perdoa 70 vezes 7, e a tolerância. Quem traz a tolerância como base de ensinamento, base de vida, amaldiçoa. Será que Jesus amaldiçoa algo ou alguém? Amaldiçoar é uma coisa de espíritos imperfeitos. Essa prática, essa característica de espíritos como nós, que ainda amaldiçoamos o vizinho porque está com som alto, eu estou querendo dormir. Amaldiçoamos o patrão que não quis dar o aumento que eu tanto queria. Amaldiçoamos o time do vizinho, do amigo, o time adversário que ganhou do nosso. Ainda brigamos. Nós é que ainda amaldiçoamos. Espíritos superiores já venceram essa etapa. Toleram, compreendem, não amaldiçoam. Se espíritos superiores não amaldiçoam, imagine espíritos crísticos. Porque Jesus é um espírito crístico. É incompatível com tudo que ele exemplificou, com tudo que ele ensinou. Não tem como Jesus ter amaldiçoado a árvore. Eu não consigo ver isso. Até porque ele não disse que amaldiçoou a árvore, disse? Quem disse que Jesus amaldiçoou a árvore? Quem foi que disse? Pedro. Foi Pedro. Pedro, ao ver a árvore seca, disse: olha, Senhor, a árvore que tu amaldiçoaste. Foi Pedro que disse. E o que Jesus responde para Pedro? É verdade, a árvore que eu amaldiçoei secou. Foi isso que ele disse? Não. O que Jesus disse? Lembra? Nós lemos aqui? Tendes fé em Deus. Por que Jesus falou para Pedro ter fé em Deus, quando Pedro aponta para uma árvore seca? Por que Jesus disse para Pedro lá, quando ele estava caminhando sobre as águas, Pedro desce do barco, começa a caminhar na direção de Jesus, de repente sente um vento forte, começa a afundar, pede socorro, Jesus salva. O que Jesus fala para ele? Que a fé dele é pequena. Ele não estava compreendendo o que estava acontecendo. Pedro não estava compreendendo o que estava acontecendo no mar. Assim como ele não estava compreendendo o que estava acontecendo naquele momento, em que ele via uma árvore seca. Assim também somos nós. Na maioria das vezes, nós não compreendemos o que está acontecendo à nossa volta. Mas logo queremos, principalmente nós espíritos, queremos logo dar respostas, né? Não? A enchente no Rio Grande do Sul é por causa disso. A seca no Nordeste é por causa disso. Temos resposta para tudo. Será? Será que temos mesmo? Será que nós sabemos do que estamos falando? Na maioria das vezes, nós não compreendemos.
E aí, nos revoltamos com aquilo que perdemos materialmente, nos revoltamos com as pessoas que se afastam, que desencarnam, não é assim? Nos desiludimos, nos revoltamos, alguns entram em depressão, alguns se suicidam. Por quê? Porque tudo que nós estudamos, sua doutrina, nós esquecemos. Nós não lembramos como pôr isso em prática na nossa vida. É difícil. É difícil sair da teoria para a prática. Lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo, nós lemos a passagem, está no item 8, um pouquinho mais à frente no item 11, o Espírito José, que ele assina como Espírito Protetor, olha o que ele fala para nós a respeito da fé. Tende, pois, a fé, com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, e aí começa a complicar, com a sua racionalidade. Então, fé não é só crer por crer, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Por que eu amo a Deus sobre todas as coisas? Já se perguntaram? Por que o primeiro, nem maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas? Já pensaram, já raciocinaram, já foram dormir pensando nisso? Para ver se acorda com a resposta? Crede nas suas promessas, nas promessas de Deus, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos. Olha os espíritos da codificação dizendo: segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para atingir. Esses meios são bons, o fim é bom, está de acordo com os ensinos de Jesus. Já é uma forma de nós sabermos se determinadas comunicações são boas ou não. Qual é o fim, qual é o meio que esse Espírito está me dando para chegar aos objetivos. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres, o que são milagres? Os fatos extraordinários. São obras da fé. O tempo todo nós estamos vendo fatos extraordinários, verdadeiros milagres, feitos pela medicina, pela engenharia, pela ciência de forma geral. Nós citamos alguns. São milagres. Nosso irmão está gravando para colocar no YouTube, né? Aí daqui a pouco vocês chegam em casa, entram no YouTube, no canal do centro e vão assistir. É um milagre. Como que está lá essa imagem? É algo extraordinário. O telefone toca, atendemos, ouvemos a imagem, conversamos com pessoas do outro lado do planeta. É um fato extraordinário. Nem todos nós conseguimos explicar. Mas está acontecendo. E a ciência explica. É racional. Por que eu estou falando sobre isso? A importância de nós entendermos, compreendermos as coisas também divinas. Então nós temos que buscar essa fé racional, essa fé inabalável que a doutrina espírita nos oferece. Mas por que a figueira secou? Por que a figueira secou? Vamos para a primeira parte, para ver se a gente consegue compreender. Quando saíam de Betânia,
ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de filhos. Coerente, né? Não era tempo de filhos, ele queria filhos. Uma observação: esse texto, ele está naquele momento em que Jesus entra em Jerusalém. Então, quando ele põe aqui que quando saíram de Betânia, eles saíram de Betânia, andou 6 quilômetros, chegaram em Jerusalém. Essa é a distância. Chegaram em Jerusalém, teve aquela entrada em Jerusalém, entrada triunfal, né, aquela coisa toda. No dia seguinte, vão até o templo, eles expulsam os regiões do templo, aí o negócio começa, o templo fecha, né? E aí eles saem da cidade, e é onde ele passa novamente pela figueira. Isso no dia seguinte. Só para vocês entenderem que momento que isso aqui acontece. É difícil a gente imaginar que Jesus e seus discípulos tenham saído de Betânia em jejum. E se eles se alimentaram, fizeram seu desjejum, 6 quilômetros não dá para ter fome. Então essa fome, provavelmente, que Jesus está falando aqui, não é de alimento material para o estômago. Deve ser outra fome. O que é a figueira, então? Será que essa figueira que Jesus fala no texto é uma árvore? Provavelmente não. Porque, como nós já falamos, Jesus, ele usa metáforas, ele usa os elementos do dia a dia para trazer ensinamentos importantíssimos. É difícil a gente imaginar que Jesus vai cobrar de uma árvore um fruto fora da época. Sendo que ele tem tolerância conosco, não vai ter tolerância com uma árvore. Essa árvore não é, essa figueira não é uma árvore. Nessa passagem, é uma metáfora. Consideremos que a figueira seja os líderes religiosos dos judeus da época. Bom, ele vê a figueira está repleta de folhas, chega próximo, vê se tem algo mais a oferecer além de folhas, e Jesus vê que não tem. Jesus sai de Betânia e chega a Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso dos judeus. Os grandes doutores da lei, os fariseus, estavam onde? Em Jerusalém, no templo. E ele chega mais próximo para ver se eles tinham algo mais além das folhas. Mas o que eram as folhas? Há séculos e séculos, os judeus foram privilegiados recebendo lições importantíssimas, que hoje nós somos beneficiados delas. Como, por exemplo, o Deus único, que é um avanço enorme na ideia a respeito do pensamento religioso. A fraternidade. Alguns podem dizer, não, aquele povo não era fraterno. Era e às vezes mais do que nós. Vocês podem observar, quando Jesus envia os seus discípulos, que está na tradição judaica, que se alguém em viagem batesse na porta de um outro judeu, ele era obrigado a recebê-lo, a dar cama, a dar alimento para aquela pessoa, independente se conhecesse ele ou não. Isso é fraternidade. Estava na cultura deles. Eles possuíam os 10 mandamentos, as leis divinas. Eles tinham muito conhecimento, muito lhes foi oferecido. Mas Jesus chega mais perto para ver se todo esse conhecimento já estava dando frutos. E não estava. Não é? Conforme a passagem, não estava dando frutos.
só tinha folha. Se consideravam os filhos eleitos de Deus. Não é isso? Eles tinham como estandarte, vamos dizer assim, como se considerava o povo escolhido de Deus. Mas o povo que tinha fome, não necessariamente de comida, não encontrava nesses líderes o que lhes saciasse, o que lhes sustentasse. Havia uma distância muito grande entre esses doutores, esses fariseus e o povo. Por isso que Jesus conseguia convencer, arrastar tanta multidão, porque ele não apenas pregava, ele ouvia, ele tocava, ele convivia, coisa que os legisladores judaicos não faziam, porque o povo ia torná-los impuros. Eles criaram uma lacuna enorme entre o povo e eles. Então o povo não se alimentava, porque eles não tinham frutos para oferecer. Bom, alguém pode estar pensando assim, mas Jesus sabia, né, que não era tempo de figos. E a doutrina nos ensina que cada um só dá daquilo que tem. Então, se eles não tinham isso para oferecer, não dariam. Tudo a seu tempo. Sim, é verdade. Tudo a seu tempo. E quem faz o nosso tempo? Quem faz o seu tempo? Quem decide por você o que você vai fazer hoje, o que você vai fazer amanhã? É você? Ou é um fatalismo? Por mais que nós não tenhamos, talvez, ainda, vamos usar os mesmos termos de Jesus, ainda que não tenhamos os talentos necessários para produzir frutos tão bons, é obrigação nossa buscar desenvolver esses talentos, essas qualidades. É obrigação nossa nos aperfeiçoarmos, nos qualificarmos para produzir frutos. Porque se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer por nós. E se nós não produzirmos, nós vamos ter que dar lugar para quem produz. Não é assim? Numa lavoura, se você tem árvores, plantas que não estão produzindo, estão doentes, seja lá por qual motivo, corta-se e planta novas. Para ver se essas novas deem fruto. Então nós seremos arrancados, nós seremos retirados, ou, vamos usar um termo mais comum na doutrina, seremos degradados. Porque não estamos produzindo. O que vamos continuar fazendo aqui? Atrapalhando aqueles que querem produzir? É esse o nosso objetivo? Não pode ser. Lá no Evangelho, nesse mesmo capítulo, ele diz que a figueira que secou simboliza todos que tendo meios de ser útil e não são. Todos que têm meios de ser útil e não são, estão sendo simbolizados por essa figueira. Assim como todas as utopias, todos os sistemas ocos sem nada dentro, todas as doutrinas que são carentes de uma base sólida, que tudo isso, tudo que não faz nenhum bem, que não produz nada para a humanidade, vai ser arrancado, vai cair, vai ser reduzido a nada. Por isso que Jesus diz que aquela árvore que meu pai não plantou, será arrancada. Ela não produz, ela não é boa. Né? Então vejamos, eu digo assim,
eu sou espírita. Faço uma camisa bonita, símbolo do centro, ostento folhas. Aí eu sou palestrante. Venho aqui, falo bonito, folhas. Eu sou médico. Estou na reunião mediúnica, psicográfico, que é uma beleza. Folhas. Sou evangelizador, folhas. Sou dirigente espírita, folhas. Qual é o fruto disso? Qual é o fruto dessas posições que eu ocupo? Dessas funções que eu ocupo? Estão dando frutos? Porque senão, nós somos aquelas figueiras. Se não tiver fruto, só folha, somos figueiras que irão secar. Com certeza que a casa também tem, mas vou pegar um exemplo lá da comunidade, que é um trabalho que eu conheço. Está lá a dona Sebastiana, 85 anos, responsável pela pasta social. Aí tem um trabalho no sábado, levanta 6 horas, melhor, levanta não, está na casa, na porta do centro, 6 horas da manhã, se reúne os trabalhadores e vão lá para o SEASA, buscar doações, comprar mais alguns alimentos para completar, chega, separa o que é bom, do que é ruim, monta 50 cestas ou mais, para as famílias que vão vir depois do almoço recebê-las. As famílias chegam, distribuem essas cestas, reúne com elas no salão, passa uma evangelização, tenta dar uma orientada, evangeliza as crianças, se esforça para dar um presentinho para essas crianças de tempo em tempo. Aí nós chegamos, olhamos para aquele trabalho bonito. E elogiamos, não é assim? Parabenizamos quem faz. Aí ela pega e fala assim, nós estamos precisando de mais alguém para ir com a gente. Estamos precisando de alguém para ir lá no SEASA. Porque estamos tão velhinho o pessoal carregando as caixas. Estamos precisando de gente nova, forte. Estamos precisando de evangelizadora. Ah, hoje eu não posso. Ah, dia de sábado não tem como eu vir. Ah, não é assim? Fugimos. Arrumamos diversas justificativas para não abraçarmos o trabalho. Mas a doutrina espírita nos oferece muito conteúdo, muitas condições de produzirmos. O planeta Terra está nos pedindo, nos chamando para transformá-lo. É isso que a gente ouve o tempo todo, das diversas obras, regeneração. Mas o planeta por si só não se regenera. Já é o momento de nós sairmos, não de deixarmos, mas de sairmos da teoria e irmos para a prática. Não basta mais a gente ter conhecimento doutrinário, saber que existe reencarnação, que existe vida após a morte, lei de causa e efeito. Não basta mais só isso. Assim como não bastava para os judeus saber que era Deus único, que tinha os 10 mandamentos, não bastava só saber. Estamos precisando vivenciar isso. E às vezes o pessoal pensa, não, mas vivenciar isso é uma coisa muito grande. Não, é no nosso cotidiano, na nossa família, no trânsito, com os filhos, no estádio, assistindo um jogo do Vila e do Goiás, sem brigar. Vivenciar o Evangelho não é deixar de ter momentos de lazer. Se o seu lazer é assistir um jogo no estádio, vá, não há problema nenhum. O problema é o que você faz lá. Vivenciar na casa espírita, deixar de melindres,
picuinhas, de apontamentos. Mas você viu lá, por que não fez assim? Por que não foi lá fazer, em vez de apontar? Acabou o horário, né? Acho que eu estou estourando. Eu vou encerrar com um textozinho, um finalzinho de um texto, no Fonte Viva, não vou ler ele todo não, porque o nosso tempo acho que acabou. Lá no Fonte Viva, no capítulo 7, diz assim, pelos frutos. Lá, e no final, ele fala, a árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetimos nós. Muito obrigado.